Muito boa tarde, uma grande satisfação a gente abrir mais um lançamento de livro. Hoje é um dia muito especial, o lançamento do livro do Júlio Domingues, sua dissertação de mestrado. Para a gente, no Sejur, ver a doutrina florescer, Júlio, é muito positivo, sabe? É muito satisfatório. A gente se enche de esperança, o sentimento é de renovação. André, que fez o prefácio, meu querido colega de concurso, meu querido colega de faculdade de Direito da UERJ, meu amigo de longa data, já de décadas, né, André? Está aqui presente também, uma alegria. E a gente vê, né, essa renovação do direito, né, a renovação da doutrina. O tema do acesso à informação foi um tema que eu acho, Júlio, não sei se você concorda, mas que eu acho que ele merecia, era uma bola quicando, merecia mais esforços doutrinários. Eu acho que você já acertou em cheio, ainda mais associando a o papel da administração pública, a questão, a gente já conversou, né? Você falou da questão da LGPD também, essas articulações da LGPD. Eu suspeito. Nas exposições, no dia de hoje, teremos esse debate. Quer dizer, são debates assim, estão na ordem do dia, matérias importantíssimas e que eu estou doido para ler. Eu confesso que eu ainda não li, mas eu vou ler. Estou quase igual o Silvio Santos, assim, minha mulher leu, eu não li, mas eu vou ler com todo proveito, porque eu acho que quando a gente está do lado, né, daqui, do lado de trás do balcão, a gente precisa ter a visão completa e ampla e aprofundada do acesso à informação, né, e das circunstâncias da lei. Então, para nós, assim, em nome da Procuradoria-Geral do Estado, em nome do Centro de Estudos, é muito importante um lançamento desse, né, que coroa, é uma obra que nasceu, isso é muito importante, isso é valorizado, você sabe disso pela CAPES, aí vestindo aqui o chapéu da Faculdade de Direito, né? Os livros que são provenientes, que são fruto de uma pesquisa científica verticalizada, de alto nível, como as dissertações de mestrado, as teses de doutorado, elas têm uma pontuação maior no ranking, na avaliação da CAPES, né? Então, é mais uma... É alvissareiro essa produção. A produção de egressos da Faculdade de Direito é uma produção muito intensa, que a gente vê pessoas que vêm de todo lugar do Brasil e que se fazem nossos cursos de mestrado, produzem artigos, dissertações excelentes. No doutorado, mesma coisa, teses profundas. Pós-doutoramento, nós temos o estágio de pós-doutoramento, que é muito procurado atualmente também lá. E toda essa produção compõe um acervo doutrinário muito robusto, né? Assim, então, o Júlio se insere nesse time a partir de hoje, né, com esse lançamento, e dá a nós, seus ex-professores, né, André, dá um orgulho gigantesco de ver o sucesso profissional, a seriedade do Júlio aqui na Procuradoria do Estado, né, o perfil e como ele está encaminhando a formação profissional ao lado da formação acadêmica sólida. Então, Júlio, eu só tenho que te dar parabéns. Minhas palavras hoje são curtas e expressas aqui só para abrir o evento, desejar um excelente evento a todos. Tenho certeza que todos aprenderão muito com o Júlio, com as palestras e com o livro e com tudo isso. Para mim, é uma grande satisfação pessoal. Então, em meu nome, em nome do Sejur, em nome da Procuradoria do Estado, de cumprimentar e desejar muito sucesso ao lançamento. Muito obrigado. Quero agradecer, né, pelas palavras gentis do professor Carlos Edson e dar boa tarde a todas e a todos. Cumprimentar mais uma vez o professor Carlos Edson, chefe do Centro de Estudos da Procuradoria,
dizer que é muita satisfação que eu participo dessa abertura desse seminário, que tem como objetivo ouvir diferentes experiências nesse ecossistema do direito de acesso à informação. Há inúmeras questões controvertidas sobre a interpretação da Lei de Acesso à Informação. O próprio professor Carlos Edson já trouxe a questão da LGPD versus a Lei de Acesso à Informação. Eu suspeito que os expositores vão, em alguma medida, tangenciar ou até abordar essa problemática. Mas o encontro de hoje, mais do que para debater qual é a melhor interpretação, menos um encontro para exegese, para interpretação, e mais para ouvir como esses diferentes atores, academia, sociedade civil e administração pública, lidam com o tema na prática e constroem o cenário da transparência no Brasil. Ou seja, como que a academia se vale dos dados, como que a sociedade civil usa essas informações não só para o controle social da administração e do poder, mas também na busca por outros direitos, né? O acesso à informação como um veículo para outros direitos, para a consecução de outros direitos fundamentais. E quais são do lado dos gestores, quais são as dificuldades concretas para a implementação da lei? Como que o poder público, eventualmente, se adapta, se reorganiza para atender essas demandas da cidadania? Porque, para além do ato normativo, são essas atuações realmente que dão vida ao acesso à informação como um direito fundamental. Então, mais uma vez, agradecer aos presentes e aos palestrantes. Em breve convocarei para compor a mesa. Gostaria de, assim, convocar o professor Gregory Michener. O professor Gregory é graduado em Estudos Humanísticos pela McGill University, mestre em Estudos Latino-Americanos e doutor em Política Comparada e Relações Internacionais, ambos pela Universidade do Texas, em Austin. Fundador e atual diretor do Programa de Transparência Pública da FGV do Rio de Janeiro. Gostaria agora de convidar o cofundador e diretor de Advocacy da Fiquem Sabendo, membro do Conselho de Transparência, Integridade e Combate à Corrupção, diretor de Advocacy da Fiquem Sabendo, membro do Conselho de Transparência, Integridade e Combate à Corrupção da CGU e do Conselho de Transparência da Administração Pública do Estado de São Paulo, mestre em Direito pela PUC Rio Grande do Sul, Bruno Murassuti. E agora gostaria de convidar o ouvidor-geral do Estado, contador com especialização em controle interno pela UERJ, servidor público do Estado desde 1994, um dos fundadores do Conselho Nacional do Controle Interno, Eugênio Machado. Agora quero passar a palavra para o professor Gregory Michener, que vai abordar o tema da pesquisa acadêmica no contexto da Lei de Acesso à Informação. Com você, professor. Boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite, Júlio, Dr. Júlio, Dr. Carlos, muito obrigado. Eu sou canadense, de Toronto.
Estou aqui muitos anos no Brasil, mas eu passo a maioria do meu dia falando em inglês, dando aula em inglês na FGV, falando com meus alunos, meus filhos em inglês. Então, vocês vão ser torturados para os próximos 30 minutos, mais ou menos, com meu português, especialmente vocês tão eloquentes advogados, não? Eu vou falar sobre dados, não? Um pouco da evolução dos dados, o uso dos dados, especialmente nas pesquisas. Eu acho super importante a questão dos dados. E a gente vai ver vários temas, uma cornucópia de temas, vários temas, digamos. Eu centro meus estudos realmente na resistência à transparência, não? E trabalho com a Lei de Acesso à Informação Pública desde o mestrado em 2002. O doutorado foi feito sobre a difusão de leis de acesso à informação pública na América Latina, que foi defendido em 2010, antes da lei de acesso aqui, foi aprovado em 2011. Eu participei ativamente do lobby, digamos, do bem para uma lei de acesso à informação pública, indo para o Senado, falando com o governo federal, etc., etc. E Bruno é um colega nesse sentido, a gente faz parte do Fórum de Acesso à Informação Pública, não? Então, faz longa data que eu estou trabalhando com o tema. Eu quero dizer que a Lei de Acesso à Informação Pública é um direito para defender outros direitos. Essa é provavelmente a melhor maneira de defender, de definir a Lei de Acesso, uma lei que permite a defesa de outros direitos. Nesse sentido, a transparência, eu faço pesquisa sobre transparência, por exemplo, de programas de prevenção de desmatamento, faço transparência de políticas educacionais, faço avaliação de transparência em vários diferentes setores, do meio ambiente, educação, políticas fiscais, etc., usando sempre a Lei de Acesso à Informação Pública como a base, porque a base é o fundamento do direito de acessar informação do governo. Eu vou falar brevemente sobre a minha experiência. Aqui, vamos na frente. Então, vou falar um pouco sobre a trajetória pessoal, contexto internacional, doméstico, sobre os dados provenientes e avaliações experienciais. O que significa isso? Que você basicamente vai e pede os dados, por exemplo, fazendo pedidos de acesso à informação pública em uma pesquisa experiencial, porque é de experiência, não? Depois, dados provenientes de relatórios governamentais, e vamos falar dos desafios desses dados, e tendências gerais. Então, eu sou de Toronto, mas eu cresci, minha infância, todo canadense tem cabanha, não, que basicamente é casa de campo, e a gente vai da cidade para o fim de semana no campo, tipo os nórdicos, igual como em Finlândia, Suécia, etc. Não? E a gente tem um sítio de 30 hectares, mais ou menos, perto de Elmvale. E nos anos 90, Elmvale decidiu construir um lixão muito perto do nosso sítio. Elmvale é um município, assim, a 15 quilômetros do sítio nosso. Decidiu construir um lixão acima de um aquífero, em um lugar sensível, e nós, todos os vizinhos, juntamos para questionar o município, o que estava fazendo, mas eles não queriam dialogar, não queriam nem compartilhar nada. Então a gente foi para a mídia publicou, teve um protesto na própria estrada, e sem providência do governo, a gente foi e pediu acesso à informação pública aos próprios documentos da avaliação ambiental e também das contratações para a construção do lixão. E esse é usando a lei de Ontário, que é a província do Canadá, que foi aprovado em 84, não? É uma lei antiga, a lei de Canadá é de 82, nacional, mas toda província tem sua própria lei, não? E essa informação foi negada pelo prefeito de Elmvale. Então, gente, em um dia conseguimos um liminar
da Justiça, basicamente o Information Commissioner, que tem vínculo com a Justiça em Ontário, e quando entramos documentos, percebemos de que havia corrupção, sim, Canadá tem corrupção também, corrupção na contratação do lixão e que tinha que não foi feito a avaliação ambiental de forma certa, não? Então esse é um exemplo. Minha família usava essas ferramentas como adolescente e como criança. Eu entendia o significado disso como cidadão. A gente tem uma proximidade também com nossos próprios deputados. Então não é só transparência, ferramentas silenciosas, a gente dialoga com nossos deputados para assegurar uma representação decente. Então, vamos lá. Eu vou pular aqui, porque vocês já sabem a importância das leis de acesso à informação pública, mas eu vou só salientar alguns aqui. Melhor ambiente de investimento, é óbvio, porque maior confiança, mas a maior coordenação de políticas públicas. O fato interessante, porque eu sou comparativista, eu tenho pesquisas sobre a América Latina toda e em outras partes do mundo, e já olhei as estatísticas de vários países. E o que é mais interessante no Brasil é o número de pedidos de acesso à informação pública que chegam do próprio setor público. O setor público é o segundo maior usuário da lei de acesso à informação pública. E não somente para saber quem ganhou o concurso, não, mas para outros fins, porque em um país onde tem um sistema tão fragmentado, com tantos diferentes partidos, assim, tanto portfólio no governo, você precisa de ferramentas para coordenar as políticas. E, às vezes, quando você não pode adquirir a informação usando, só pedindo um e-mail ou o que seja, você tem que usar uma ferramenta, como a Lei de Acesso à Informação Pública. Então, para quem não conhece bem a trajetória internacional das leis de acesso à informação pública, aqui o gráfico, não? 1766, a Suécia, como todas as políticas progressistas do mundo, não? Primeiro a adotar. Depois, em 66, era os Estados Unidos. 51, de fato, era a Finlândia. Mas depois, em 99 e 90, só tinha 12 países com leis de acesso à informação pública. Então, teve uma explosão nos anos 2000. O Brasil aprovando uma lei em 2011. Era um dos últimos países na América Latina. Houve muita resistência das Forças Armadas e Itamaraty. É tudo documentado. E eu posso falar sobre o processo de adoção, porque eu escrevi artigos sobre esse processo. Mas eu queria enfatizar a dificuldade da transparência. É um novo paradigma, não? O poder do Estado, desde os tempos de absolutismo, sempre era de as pessoas acima tinham muito mais informação, tinha monopolia sobre a informação e los de baixo nada. Agora realmente está no processo de se dar mais igualdade no sentido de acesso à informação pública. Então vai ter uma resistência perene. E é assim que a gente está vendo, não? Mas você vê a explosão de transparência no Brasil também. 2009, lei de transparência, 2011. Quando eu cheguei aqui no Brasil em 2008, passei uns meses aqui, 2008, 2009, eu quando fui para a loja e comprei artigos, por exemplo, chocolate, ou o que seja, eu não vi os impostos. No Canadá, quando eu ia pagar chocolate, fala $1, você vai para pagar, você paga 1,13. No momento de pagar esses 13 centavos, você sabe que o governo está te cobrando, não? Então tem essa transparência e também tem um tipo de mecanismo na cabeça que vai, o governo está me cobrando, está me devendo algo também, não? Mas aqui era totalmente escondido. Então fui para a Associação Comercial do Rio de Janeiro em 2009, fiz uma apresentação sobre a lei de transparência, que era embriônico nessa época, e a Associação Comercial Rio de Janeiro gostou muito da ideia de uma lei de transparência da nota fiscal. E finalmente a gente tem abaixo
os impostos, uma estimativa dos impostos, que usualmente para minhas contas é 30% de imposto que eu estou pagando no que você compra. Então, a próxima vez que você está no Zona Sul, Pão de Açúcar, o que seja, dá uma olhada nos impostos. Essa é uma lei meio nova, não, de 2012. Não? Então, não vou passar por todas as leis, mas eu quero também destacar de 2024 a lei de transparência da educação, que era a iniciativa de Fiquem Sabendo, não? Que insistiu nessa lei, fez o lobby do bem e finalmente se aprovou essa lei. Talvez o Bruno Morisati vai falar mais sobre a importância dessa lei depois. Não? Agora, a gente teve esse programa de transparência pública na FGV com FGV EBAP, que é a Escola Brasileira de Administração Pública e Empresas, onde eu trabalho. A gente tem um mestrado de administração pública, caso vocês estejam interessados, que é o melhor no país, mas a gente teve colaboração com o Departamento de Direito na FGV, nesses 3 relatórios, que primeiro era Estado Brasileiro e Transparência, que tinha a ver com, avaliou a transparência do judiciário e vários entes, basicamente entes de forma meio aleatória do Executivo Federal. Depois o Ministério Público em 2015, e depois a transparência local no Brasil, que eram os estados e os municípios, em 2016. Esse relatório do Ministério Público merece destaque porque o Ministério Público era o mais difícil de extrair, por exemplo, salários, políticas de avanço de carreira, detalhes sobre a carreira dos servidores públicos. O Ministério Público era muito difícil de achar e quando a gente solicitou, muitas vezes eles não responderam. Eu vou salientar o que está acontecendo hoje com o Ministério Público um pouco mais tarde, em alguns slides. Então, aqui nós publicamos um artigo em uma revista que se chama Government Information Quarterly, que é uma grande revista sobre informação em governos, não? Sobre acesso à informação pública na América Latina. O que fizemos? Durante uns 5 anos, eu acho que Bernardo participou também dessa iniciativa, Dr. Bernardo, de fato, no procurador agora, era aluno de mestrado quando eu estava trabalhando conjuntamente comigo na FGV. Juntamos relatórios de ONGs, dos próprios governos, de acadêmicos, de vários tipos, verificamos a robustez das avaliações, pegamos os números das avaliações e juntamos, agregamos para chegar a números de cumprimento à Lei de Acesso à Informação Pública. Então, aqui a gente vê que, por exemplo, Chile está acima da média regional por 17 pontos no municipal executivo, no executivo municipal. Não? E, por exemplo, a nível nacional, Chile está quase 46% acima da média nos estados, que são as regiões no Chile. Não? O Brasil ficou mais ou menos aqui, acima da média no Executivo Nacional, mais 6,36, mas onde era mais fraco nessa época, que era até 2020, era nos estados. Não? E realmente, quando a gente vai descendo do governo federal para os estados, para os municípios, a qualidade do cumprimento e o grau de cumprimento vai diminuindo. Não? O que acontece é interessante porque no Canadá, nos Estados Unidos e mesmo até em Chile, o único país na América Latina onde isso acontece, o cumprimento é maior nos governos mais locais. Por quê? Porque você está ao lado do seu governante. Você pode pedir, ele deve prestar contas, não? Mas é engraçado que o nível que o executivo, que é tão distante, é o que cumpre melhor no Brasil, não? E em outros países da América Latina também. Aqui são exemplos onde a gente usou
aqui à esquerda, RAP da opacidade para a transparência, avaliando a lei de acesso à informação pública. Fizemos quase 1.000 pedidos de acesso à informação pública a várias entidades municipais, estaduais, etc. Das inferências que tiramos dessa é que a plataforma de acesso, vocês conhecem, por exemplo, Fala BR, antigamente era ESIC, não? Essas plataformas incrementam em muito o cumprimento do governo, porque ele serve como lembrança, serve como maneira de organizar, e o servidor público não pode negar não ter recebido, e o cidadão vai ter notícia automática que vem para a caixa do e-mail dele. Não? Aqui também são dados que Transparência Brasil fez uma pesquisa olhando as respostas do governo federal a pedidos de acesso à informação pública. O que eles acharam? 20% de todas as respostas declaradas como completas ou parcialmente completas, de fato não eram mal relatados. Não. Isso acontece porque quando a CGU pede para toda a agência federal enviar o relatório de como está indo com a lei de acesso, tem alguns exageros e outros exageros. Não? Então, 20% dos pedidos eram declarados como respondidos quando não eram. Tá, então vou falar um pouco dos dados oficiais relatados. Eu quero destacar que o Brasil tem dados fantásticos. Assim, eu estou trabalhando com uma pesquisadora de Áustria agora com dados brasileiros, com dados eleitorais e sobre a lei de acesso à informação pública. De fato, a gente está olhando dos 30.000 candidatos para a eleição que teve desde 2006 em eleições municipais, quantos estão e onde estão usando referências à lei de acesso à informação pública. A gente quer saber quando eles estão usando Transparency Talk. When they're talking about transparency, a gente quer saber quando eles estão falando governo aberto, transparência, e entender os correlatos. Seria cidades mais ricas, mais pobres, sem a lei de acesso, com a lei de acesso. E aqui vale destacar essa aqui. Vou me levantar, sou professor, não trabalho sentado, de fato. Adoção, que o Brasil, são os municípios aqui, mas a metade, quase a metade, pouco menos da metade agora, dos municípios não aprovaram um regulamento de lei de acesso à informação pública para fazer valer a lei federal, que todo mundo está basicamente usando a lei federal como benchmark e usando regulação, como se fez a nível do estado do Rio, por exemplo. Metade dos municípios. Então, a gente está tentando entender o que está acontecendo. Por que os municípios não estão aprovando a lei de acesso à informação pública? A maioria dos grandes, sim. Então, realmente, são os menores que não. Mas temos um trabalho, um dever de entender e de ajudar eles a avançar. Então, os dados do IBGE, isso foi feito em 2020, e eles medem várias coisas. Por exemplo, se tem transparência passiva, que se chama fazer pedidos de acesso à informação pública, se tem balcão do ESIC no próprio município, tem muitos dados sobre a lei de acesso a nível municipal, super granulares, não? Que dão para essa construção da academia e da lei de acesso. Isso é muito importante. Então, aqui à esquerda é a lei e à direita é o tipo de contratação, concursado, indicado. E você vê que vermelha é mais para o lado de indicado. Vou indicar meus amigos, ou bem um conhecido, para uma posição no governo municipal. Tá? O que a gente achou numa pesquisa recente, junto com Mariana Batista, da Universidade Federal de Pernambuco, é que quanto mais tem concursados em um município, a lei de acesso à informação pública
basicamente, onde tem leis de acesso, melhor dito, onde tem leis de acesso, vai ter mais concursados. E onde tem menos leis de acesso, mais indicados. Então, por que isso? A gente tem várias hipóteses. Uma das hipóteses é que a lei de acesso à informação pública dá um tipo de controle, de monitoramento, assim, diminui esse dilema de delegação que você tem quando você tem vários partidos e você tem que delegar o poder aos partidos. Não? Como no governo federal, imagina Lula, presidente Lula, neste momento, delegando poder para o PP e para outros partidos que realmente não são, digamos, ideologicamente na mesma nível que o PT. Então, a transparência ajuda nesse sentido. Voltando, desculpa. Então, procurador Bernardo Schwartz, aqui, que está aqui, ele me ajudou em 2020 a apresentar um relatório que foi pedido pela CGU, Controladoria Geral da União, sobre indicadores a nível subnacional. Então, esse sim é disponível online e tem dados sobre quantos pedidos por estado, quais os pedidos nos capitais, quem tem transparência, uma plataforma de transparência, quem não tem, quem faz relatório, quem não faz, de qual duração, etc, etc. Então, para a academia, isso é fundamental. Por isso que eu estou mostrando, porque meu trabalho aqui é falar como que a academia vai construindo, junto com a lei de acesso à informação pública, os dados são super fundamentais. Não? Brasil em perspectiva comparada. Essas são a esquerda aqui é um mapa das leis de acesso à informação pública de jure. Que significa? Que significa mapa lei de acesso à informação pública no papel. Que não significa como funciona na realidade, não. Mas o Brasil está entre os primeiros 25% do mundo, não. Em termos da força legal da lei. É uma lei bem progressista que permite o cidadão pedir dados abertos, por exemplo, que é um diferencial de outras leis, que tem outros, por exemplo, teste de dano tem, mais ou menos, mas é muito mais progressista que as outras leis. Eu quero também destacar o painel da CGU. Esse é o painel de lei de acesso à informação pública e a gente faz muita coisa com os dados que vêm daqui. Então, por exemplo, aqui, e vale a pena o senhor também olhar, porque esse é bem interessante. A gente tem os governos, os presidentes de Rousseff, o presidente Temer, o presidente Bolsonaro, a Lula. A linha laranja são dados de pedidos respondidos completamente ou parcialmente pelo próprio governo. Mas a linha laranja é do gabinete, que é o núcleo duro político do governo. Seria os ministérios que entram no gabinete, não? E a linha azul são os 280 e algo agências resíduos do governo federal, que tem muitos, não? Então, a gente vê que o governo federal, o gabinete, cumpria mais a lei de acesso à informação pública, dava melhores respostas, mais respostas, durante o presidente Rousseff. Depois foi declinado durante o presidente Temer. Foi um desastre durante a pandemia, especialmente, mas em geral era muito mais baixo durante o presidente Bolsonaro. E também no presidente Lula não é nada igual como era na época de seu compatriota, o presidente Rousseff, além do fato de que está uns 10, 15% menos que era nessa época. Eu tenho teorias sobre por que isso seria o fato, mas eu não vou, se vocês querem saber, eu vou responder nas perguntas, porque tem outras coisas para falar. Aqui a gente analisou, o Bernardo também me ajudou com essa pesquisa, que foi um trabalho gigante, e a gente ainda tem que publicar esse estudo de 6 anos, que a gente está trabalhando com esses dados, analisando recursos de terceira instância da CGU. E a gente
os dados revelaram algo bem interessante para nós. Eu vou terminar daqui a 5 minutos, tá? Porque eu vejo que algumas pessoas estão... Não, eu soneca das 2h30, não, das 3 horas. Mas o que a gente achou nesses dados é o seguinte, quando se faz pedido de acesso a nível federal e eles negam, e você acha legítimo você ter a informação, você faz recurso, que é um recurso interno de primeira instância, e eles negam. Então você faz recurso interno, segunda instância, eles negam. Então você faz terceiro recurso, que vai para a CGU. E a gente pensou, nossa, vai para a CGU, terceira, tem que ter garra para assim, ir até esse terceiro recurso. E realmente a gente viu que uns 90% das pessoas desistem no segundo, primeiro recurso, não? Mas o que a gente percebeu que está acontecendo a nível federal? A CGU recebe o recurso e antes de julgar o recurso, ele fala para a agência, Ministério de Educação, recebemos um recurso. E o Ministério de Educação fala, e para quê? Esse recurso aqui. E o Ministério Público, não, a gente vai responder, claro, sem problemas, a gente responde. Responde, entrega a informação, o que faz a CGU? Perda de objeto, nada. Perda de objeto, recurso não tem mais validez, informação é dada para cidadão, pelo Ministério da Educação, e nada acontece ao Ministério da Educação. Então, qual que é a mensagem para o Ministério da Educação? É que é melhor, se você quiser não responder, simplesmente negar, porque não vai ter consequência. E você viu os dados sobre Chile? Chile pune, ele multa aos próprios prefeitos e os próprios agentes. Eles multam as regiões, eles multam desde o Conselho de Transparência. E a diferença é enorme, porque o enforcement faz uma diferença enorme em termos dos níveis de cumprimento. O grande lacuna no Brasil, em geral, para a lei de acesso é precisamente o enforcement. Não tem mecanismo de enforcement, nem a nível municipal, a nível estadual, e especialmente era muito melhor a nível federal, eu acho que está ficando mais fraco agora. Mas o descumprimento em geral, o que a gente achou é que esse tipo de situação acontecia mais ou menos 70% de todos os recursos julgados pela CGU são esse tipo de recurso, onde o recurso é totalmente nada a ver, não deveria ter sido um recurso, e chegou a CGU por causa de stonewalling, a gente fala em inglês. Como você fala em português? Você fala descumprimento flagrante, não? Flagrante, algo assim, não? Ok. E terminando aqui. Provavelmente o Bruno vai cobrir isso, por isso que não passei muito tempo sobre a privacidade, porque é um tema favorito do Bruno, pessoa muito privada. Mas a gente tem que destacar, a gente teve algum apoio, a gente apoiou essa pesquisa do Ficam Sabendo, INSPER, etc., e achamos que 1 em 4 recursos recebidos pela CGU que citam a LGPD tem indício de aplicação inadequada, não? E a gente vê agora essa privacidade. A privacidade é um instinto básico humano, não? E realmente é legítimo. O cidadão tem direito à privacidade e o servidor, em algum medida, também. Mas o servidor público, ele fez contrato com o Estado, e o Estado é uma ente pública, aqui é uma república, coisa pública, não? República do Brasil. E quando ele entra no serviço público, ele cede algum elemento de privacidade, incluindo privacidade de remuneração, que é fundamental. Okay? Em todo país civilizado, servidor público tem sua remuneração publicada. De fato, em Califórnia, eles só publicam eles que ganham acima de $100.000 e abaixo também, mas eles colocam mais ênfase nos que ganham mais, porque eles têm que esperar mais dessas pessoas, não? Aqui, no Ministério Público, acaba este ano, o CNE, o Conselho Nacional do Ministério Público, votou para basicamente colocar tipo de inocente. Você tem que entrar,
fazer um registro pelo GovBR antes de ver a remuneração. Então, você basicamente tem que ceder sua identidade para ver a remuneração. Eu escrevi um editorial que vai sair provavelmente esta semana no Estadão, Estado de São Paulo, sobre esse fato. O que aconteceu? Eu fiz o download dos supersalários dos procuradores segunda-feira, que teve, por exemplo, eles ganharam quase 70 mil reais líquidos em janeiro de 2025. Não entendo como isso acontece, mas acontece. E eu achei muito interessante, mas quando eu fiz o download, algo peculiar aconteceu. Meia hora depois, eu recebi uma notificação no meu Gmail que alguém tentou hackear meu Facebook. E assim, tem essas coisas que acontecem. E, de fato, o hacker, que é Vitor, que é o CTO, Chief Technology Officer, do Fiquem Sabendo, teve a mesma experiência quando ele teve um encontro com o Senado. Ele basicamente pegou os dados do Senado, dos salários, postou em algum lugar, porque o Senado colocou várias... Você tinha que colocar um captcha, colocar o endereço completo, o nome completo, o sexo, para pegar um mês de contra-cheque. Depois você tinha que fazer tudo de novo para o próximo mês. Não? Colocaram barreiras só para intimidar e dificultar a vida. Não? E esse é o Vinícius, não é? Como se chama o CTO? É o Vitor, desculpa. Vitor Batista, se chama, é um hacker, tem doutorado em computação da Universidade Federal de Pernambuco. Ele se chama hacker assim mesmo, de Paraíba. Não? Ele postou essas coisas do Senado, recebeu 30 e-mails ameaçando ele, e alguns e-mails com o próprio senado.gov.br. Assim, não. E ele tem tudo isso gravado, ele me deu os screenshots. Não que eu quero fazer nada com eles, mas para um artigo acadêmico eu tenho que ter dados empíricos e provas. Não vou compartilhar, mas vai ser para minha própria edificação. Então, é isso. Eu acho que vou terminar com só um comentário sobre essa tendência de sigilo, privacidade, que é um instinto político básico em todo o mundo, mas especialmente em culturas de honra. Minha honra vai ser ofendido se meu salário é publicado, não tenho que ter a pessoalidade, a privacidade, etc. Isso acontece em toda cultura, mas especialmente em culturas de honra. E culturas de honra estão onde, por exemplo, havia uma influência muito grande árabe. Não? E na Península Ibérica houve quase 1000 anos de dominância árabe. Então tem essa cultura de honra. E a gente vê nas próprias constituições que tem menções. Essas são as constituições de países na América Latina e constituições de países anglos. E a gente vê a menção de privacidade por 1000 palavras. Não? Você pode falar por palavra, mas é 1000, a gente faz 1000 palavras. E você tem muito mais menção de privacidade e honra em países da América Latina, que faz todo o sentido para mim. Não? Porque é um país hierárquico, estratificado, que tem essas desigualdades sociais. Então, é normal que você vai ter esse tipo de instinto de manter essa separação, a privacidade de pessoas com mais honra e etc. Não? Então, eu acho que isso é uma barreira cultural que a gente tem que enfrentar. A Inglaterra só teve lei de acesso à informação pública em 2005, porque eles também têm esse problema de sigilo é para o governo, é oficial. É um dos últimos países, digamos, do hemisfério norte a aprovar uma lei de acesso à informação pública, porque tem esse mesmo tipo de dilema cultural. Não? Bom, as tendências, só para fechar o último slide aqui, princípios, normas em expansão, eu acho super, os princípios de lei de acesso, você vê aqui as menções da lei e da transparência nas últimas eleições a nível municipal. Vai subindo cada vez mais a menção de lei de acesso,
tem mais e mais assim, destaque da transparência, da importância. Então, esses princípios, normas na expansão, plataformas de transparência, quase todo o Estado, quase todo o capital, o governo federal tem excelentes plataformas para fazer pedidos, para olhar transparência ativa, para pegar dados abertos. Mas a gente falou da privacidade, falta de enforcement, não? E também o compromisso dos líderes. E a gente pode falar mais sobre isso quando vem o momento das questões. Muito obrigado. Obrigado, professor Gregory, pela exposição. Sempre é uma satisfação ver relatórios e artigos que eu usei, inclusive, na pesquisa da dissertação do mestrado sendo expostos aqui. Um dado que sempre me impressiona é o dado das pessoas que desistem ao longo do trâmite recursal, né? O senhor usou o termo stonewalling, acho que uma boa tradução seria embarrear, seria obstaculizar a qualquer momento, né? Não acho que não existe realmente um termo específico, mas realmente é algo muito presente. Agora quero passar a palavra para o Bruno, para falar um pouco da transparência e sociedade civil organizada. Com você, Bruno. Alô, alô. Bom, obrigado pelo convite, Júlio, por estar aqui. É sempre um prazer também poder conversar sobre lei de acesso à informação. E eu sempre gosto de começar conversando, perguntando para a plateia quem já fez um pedido de acesso à informação. Então, por favor, se puder levantar a mão. Quem já fez o pedido? Perfeito. Um pedido, né? Quem já fez mais de 10 pedidos? Legal, legal. Pode levantar mais alto, gente. Mas quem já fez mais de 10 pedidos? Legal. Gente, esse é o primeiro ponto de partida para quando a gente vai pensar no uso da lei de acesso à informação pela sociedade civil. Se essa sala não está com todo mundo levantando a mão, isso é algo que me preocupa. Porque nessa sala, presumo eu que a maior parte das pessoas aqui trabalham no serviço público, e já que a gente está aqui numa terça-feira à tarde, né, discutindo sobre lei de acesso à informação, presumo que talvez vocês trabalhem com acesso à informação, respondendo de demandas de acesso à informação. E tem uma diferença muito grande entre uma pessoa que já fez uma demanda de acesso à informação, responder um pedido de acesso à informação, e uma pessoa que nunca fez um pedido de acesso à informação antes. Porque os desafios de um cidadão, de uma pessoa comum, ao tentar fazer um pedido de acesso à informação, começam em elaborar a pergunta que eles vão protocolar num serviço eletrônico de acesso à informação. Não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa trivial pensar numa demanda de acesso à informação. E quando a gente vai analisar um pedido, porque por incrível que pareça, eu analiso pedidos de acesso à informação também, embora eu seja classificado como grande demandante na maior parte dos órgãos públicos onde eu interajo, né? Para vocês terem uma ideia, eu só no governo federal tenho mais de 6 mil pedidos de acesso à informação protocolados. Só hoje de manhã, antes de vir para cá, eu protocolei 10 pedidos de acesso à informação. Né? É uma diferença muito grande quando a gente começa a analisar e pensar, bom, o cidadão está perguntando o quê? Como é que ele desenvolveu essa pergunta? Como é que ele chegou nesse ponto de partida? Né? E para onde ele quer chegar? Eu faço pedido de acesso à informação desde antes da lei de acesso. E, assim, se eu for comparar meus pedidos lá, né, antes de 2011, com os pedidos que eu faço hoje, muita coisa mudou. Né? Mas quando a gente começa a pensar efetivamente sobre como fazer um pedido de acesso à informação, eu realmente sugiro que vocês pensem como cidadãos, como vocês fariam aquele tipo de pedido. E eu provocaria vocês a tentar fazer um pedido de acesso à informação para o município onde vocês moram. Por quê? Claro que tem coisas interessantes para fazer pedido de acesso à informação em todos os lugares, né? E quem trabalha, eventualmente tem interesse em controle social, sempre fica um pouco assim, instigado, assim, vou investigar um grande esquema, eu vou tentar entender o que está acontecendo. Isso é muito legal,
mas tentar entender coisas básicas sobre o local onde a gente mora é muito mais interessante. Todo mundo aqui presumo que trabalha ou mora perto de uma praça. Vocês já tiveram curiosidade de tentar entender quando é que aquela praça passa por uma manutenção? Quando é que é recolhido o lixo daquela praça? Ou na rua de vocês, quando é que teve a última manutenção nas calçadas? Quando é que, por exemplo, a escola onde vocês, eventualmente, o filho de vocês estuda, a universidade, para onde vocês vão, recebeu algum tipo de investimento? Ou, o que é algo muito comum que a gente ensina os cidadãos no dia a dia é qual vai ser o cardápio da escola dos meus filhos? Por que motivos falta água no meu bairro? São essas perguntas que a gente vai fazendo que nos tornam interessados em acesso à informação pública. A gente torna essas perguntas do nosso dia a dia. Depois a gente pode partir para investigações mais complexas, e essas investigações complexas são muito interessantes como complemento desse tipo de demanda. Mas essa foi uma fala inicial para provocar vocês a fazer pedidos de acesso à informação. A prática é muito interessante, ela é muito instigante, e ela se comunica com a prática de demanda por serviços públicos. Eu aprendi na prática, porque ninguém me ensinou, que quando a gente faz uma demanda de ouvidoria e passa a acompanhar essa demanda de ouvidoria usando a lei de acesso, a chance de sucesso no requerimento daquele serviço público é muito maior. Porque se alguém aqui alguma vez fez uma demanda de ouvidoria, eu imagino que vocês devam ter recebido uma resposta mais ou menos assim. Agradecemos pela sua colaboração para com a melhoria do serviço público, daí, entre parênteses, insira aqui o nome do município, né? Iremos encaminhar isso para o setor responsável, e era isso. Nunca mais recebemos um retorno efetivo por parte do município. A gente entende que tem vários motivos pelos quais isso acontece, mas o cidadão, de modo geral, não faz ideia do que está acontecendo ali por trás. E ter essa interação faz com que a gente perceba que, às vezes, os processos não são concebidos para serem acompanhados por um cidadão comum. E isso é um grande problema quando a gente está falando em acesso à informação. Quando a gente vai buscar, né, pensar, controle social, para que serve? Controle social raiz, que é, inclusive, muito realizado aqui no município do Rio de Janeiro, é o controle social que a gente busca acesso a serviço público básico. Serviço público que envolve, tenho energia elétrica no meu bairro? Uma coisa que a gente descobriu recentemente vocês sabiam que os Correios não entregam correspondência na maior parte das favelas do município do Rio de Janeiro? E vocês sabiam que, pior, ele não informa as áreas onde ele não entrega correspondência? Porque ele alega sigilo comercial. Gente, correio é um serviço básico para tu acessar outros serviços públicos. E quando a população não consegue acessar este serviço tão essencial, como é que a gente pode imaginar que a gente vai ter acesso a outros serviços, a outros direitos? Então, o controle social serve para isso, em primeiro lugar. Né? Para a gente tentar acessar os serviços e tentar entender o porquê que esses serviços não estão chegando. Isso parte também de uma premissa de que não existe, menos de acordo com a nossa Constituição, né? Eu posso estar lendo de forma errada, mas não existe sigilo eterno. E o que é o sigilo eterno? É o sigilo por prazo indeterminado e é o sigilo de forma não fundamentada. Eu aceito e acho razoável, é natural que o Estado tenha razões muito válidas para restringir acesso temporário a uma informação pública. Mas a premissa de eu entender que essa informação é pública é que algum dia a sociedade vai ter direito de acessar essa informação. Então, claro, se a gente sabe que existem questões complexas que passam por várias questões, por exemplo, está falando aqui da advocacia pública do Estado do Rio de Janeiro. A gente está falando, por exemplo, de um sigilo muito comum, que é o sigilo do advogado, né, que eventualmente há uma discussão sobre, a gente está falando de documentos públicos relacionados à atividade do advogado público. Essa informação, em algum momento, ela vai ser disponibilizada? Eu entendo que ela deveria ser disponibilizada. Há um argumento hoje, né, nas advocacias públicas que discute, mas essa informação, ela, ao ser fornecida,
ela pode colocar em risco alguma atividade que está sendo desenvolvida ou planejada pela própria advocacia. Concordo, a gente pode discutir uma restrição temporária de acesso a essa informação. Mas quando a gente permite uma restrição por prazo indeterminado, a gente tem resultados como, por exemplo, a AGU até hoje nega acesso a informações sobre propriedades que foram confiscadas pelo governo Vargas quando a gente entrou em guerra contra a Alemanha e o Japão. Na época que isso aconteceu, o Vargas confiscou propriedades de alemães, italianos e japoneses. E é confisco, gente, não é desapropriação, ninguém recebeu nada. Existem uma estimativa de mais de 1.000 demandas judiciais dos herdeiros, né, dessas pessoas, né, os descendentes dessas pessoas. A AGU hoje alega sigilo da advocacia para não fornecer informações sobre quem foram as vítimas desses confiscos. Gente, a gente está falando de violação básica de direitos humanos aqui. É confisco de propriedade privada. Se algo assim que talvez a gente entre em consenso, não estamos nem falando assim em proteção social da propriedade. Isso é proteção básica contra direitos humanos num Estado que era reconhecidamente ditatorial. O Vargas não escondia que ele era um ditador, né, que ele era o responsável pelos domínios, né, pelo futuro da nação brasileira. Né? A gente está falando de 2025 e essa informação é sigilosa ainda. Algo que aconteceu em 1940. Então, a gente precisa refletir sobre isso. Né? Mas, bom, como é que a gente usa a lei de acesso à informação no dia a dia? A gente tem várias formas de realizar esses pedidos para tentar entender o que o Estado está planejando, o que o Estado está fazendo. Uma forma muito comum é fazer pedidos abrangentes. Então, a gente pede grandes conjuntos de informações, porque, às vezes, a gente não faz a mínima ideia do que está acontecendo ali. E não é responsabilidade nossa saber o que está acontecendo na administração pública. É função do governo explicar o que o Estado está fazendo. Quando a gente faz um pedido de acesso à informação assim, alguém aqui já deve ter ouvido falar da negativa com base na alegação de que seria uma pescaria. Alguém já ouviu falar nessa negativa? A pescaria é quando tu joga uma rede, não sabe o que tu vai pegar, mas eventualmente tu vai pegar um peixe, né? A gente tem órgãos públicos que às vezes negam acesso a informações e dizem assim, olha, esse pedido é tão amplo que eu não sei o que eu vou te entregar se eu fornecer essa informação para ti. Então, para eu não me incomodar, eu vou te negar acesso à informação. Na doutrina americana, isso é utilizado no direito processual, quando a gente está falando de produção de provas, e a outra parte chama isso de fishing expedition, que tu não pode ser obrigado a fornecer provas que possam te incriminar, né, quando tu não sabe o que contém aquele acervo documental. Isso faz sentido no âmbito privado, mas não faz sentido nenhum no Estado democrático de direito. Né? Infelizmente, a gente tem negativas assim, mas é um tipo de pedido que a gente faz. Outro tipo de pedido que a gente faz são os pedidos específicos. Eu sei o que eu estou pedindo exatamente, às vezes eu sei a gaveta onde aquele documento se encontra. Bruno, como é que tu sabe a gaveta onde o documento se encontra? Porque muita gente do serviço público nos pede para fazer demandas de acesso à informação. Porque às vezes a gente encontra uma irregularidade, ou porque às vezes existe um interesse em divulgar aquela informação, mas o servidor público tem dificuldade de ser ele o patrocinador dessa demanda. É muito mais fácil para aquele agente público que quer divulgar uma informação, divulgar essa informação quando tem uma demanda da sociedade civil. Porque daí ele diz, olha só, não sou eu que estou pedindo, né? É a sociedade, a população que está pedindo. Né? Aí ele consegue despessoalizar a demanda dele. E isso é muito comum. A gente recebe frequentemente e-mails, que a gente evidentemente não divulga, né, de servidores nos dizendo assim, Bruno, às vezes vem na minha caixa de mensagens, às vezes vem para a própria Fiquem Sabendo, peçam acesso a esse conjunto de informações. Ou solicitem que o município, que o Estado, que a União divulgue esses dados. E aí, quando a gente faz essa publicação, essa demanda, às vezes umas semanas depois, o dado é publicado, a gente recebe um e-mail ou uma mensagem agradecendo porque eles conseguiram fazer a informação ser publicada, porque a gente
formalizou uma demanda. Isso é muito comum. E a gente tem pedidos que a gente faz exploratórios, no sentido de tentar entender como é que a gestão da informação dentro de um órgão público acontece. Então, às vezes a gente não sabe que tipos de documentos tem, como esses documentos estão sendo organizados, quem é a pessoa responsável por aquele serviço, por aquela tarefa. Né? E o que a gente descobre muitas vezes é que nos órgãos públicos ninguém sabia quem era o responsável por aquela tarefa. É bem comum que a gente pergunte às vezes assim, qual é o nome completo e o cargo ou função do agente público responsável por controlar os prazos dos pedidos de acesso à informação protocolados por outros órgãos, recebidos por outros órgãos. Isso é uma pergunta normal que a gente faz em alguns casos, a gente começa a tentar intervir ou interagir com aquele órgão. É muito comum que em municípios não tenha ninguém responsável por controlar os prazos. Por quê? Porque não tem autoridade de monitoramento na prática. Se não tem autoridade de monitoramento na prática, a maior parte dos pedidos não são respondidos. Então, é muito divertido, do ponto de vista aqui da sociedade civil, fazer pedidos de acesso à informação neste ponto. Porque quando eu faço um pedido para a própria autoridade de monitoramento, alguém vai me responder. E na maior parte das vezes, para não me responder que não tem ninguém, no mesmo tempo que tu faz o pedido, 3 dias depois sai no Diário Oficial a nomeação de alguém para ser autoridade de monitoramento. Né? Isso é muito comum, gente, é muito comum. É um tipo de pedido que a gente faz para, que a gente chama um pedido persuasivo, um pedido de indução, e quando a gente quer que uma informação seja publicada e ela não está publicada, e a gente tem certeza que ela deveria estar ali, a gente pergunta, por que motivo o contrato número 3 não está publicado no site, mas o 2 e o 4 e o 5 estão? Aí, magicamente, na semana seguinte, aparece o contrato número 3 publicado no site. Isso é muito comum. Isso revela, assim, na maior parte dos casos, né, que a gente não está tratando aqui com pessoas que têm má fé, mas a gente está tratando com órgãos que não têm fluxo de informações estruturadas e organizadas. E fiquem sabendo que trabalha com controle social, o ponto de partida para começar a pedir questões que efetivamente são complexas é isso. Se a gente não começa a entender como essas questões estão organizadas, a gente não começa a fazer pedidos mais complexos que vão efetivamente dar trabalho para vocês, que vão fazer com que talvez o secretário tenha que parar e se reunir com outro secretário para entender se politicamente essa informação não é sensível demais para ser divulgada. A gente nem chegou nesse ponto, a gente só quer saber gestão da informação de modo geral. Né? Mas a gente, claro, enfrenta alguns problemas no dia a dia. O Gregory aqui comentou o caso do Vitor. Né? O Vitor, ele é o diretor de tecnologia da Fiquem Sabendo. Ele é um cientista e doutor em computação. No caso aqui que o Gregory comentou, do Senado, o Vitor recebeu mais de 30 e-mails, alguns ofensivos e outros ameaçadores, envolvendo, né, perguntas assim, por que tu está acessando a minha remuneração? Né? Faz outro tipo de concurso, aqui o Senado não vale a pena. Né? Ou então, assim, se tu acessar mais uma vez, né, enfim, algo pode acontecer. Ou, mandei os teus dados para a polícia do Senado Federal te investigar. E, gente, eu, por ser advogado, eu fui, na semana retrasada, no Senado Federal, na Polícia do Senado, levantar os inquéritos que tinham sido instaurados contra o Vitor. E eu descobri no mínimo 3 inquéritos contra ele, foram arquivados posteriormente, mas ele foi investigado. Um cidadão tentando acessar informações públicas que deveriam ser publicadas ostensivamente. E ele foi uma pessoa honesta, ele não mentiu os dados dele. Ele usou os dados dele, como deveria ser, mas não é nem um pouco difícil eu pegar os dados de terceiro, porque dados de terceiro são divulgados em qualquer lugar na internet, e colocar eles no formulário. Né? A gente precisa se questionar por que tipo de barreiras a gente está estabelecendo. Né? Hoje, um dos maiores problemas que a gente tem é a proteção aos demandantes de acesso à informação pública. Quando a gente está fazendo um pedido de acesso à informação, quanto mais próximo o cidadão está, mais ele é visto como oposição. É uma cultura diferente no Brasil do que no Canadá, de que, embora a gente tenha proximidade, sim, com os nossos representantes políticos, a gente tem nos municípios,
os nossos representantes não estão acostumados a receber pedidos de acesso à informação. Então, não raramente, quando eu faço um pedido de acesso à informação, alguém me perguntar por que eu estou fazendo esse pedido. Alguém vem procurar no meu LinkedIn quem eu sou. Inclusive, spoiler, eu assino o LinkedIn em versão premium justamente para saber quem está acessando no LinkedIn. Quando eu faço um pedido de acesso à informação num órgão público e alguém acessa o meu LinkedIn desse órgão, eu automaticamente adiciono todo mundo e converso e convido para uma reunião. Isso é padrão, é o meu procedimento na Fiquem Sabendo. É muito interessante, gente, fazer esse procedimento. Porque a partir do momento que a gente faz isso, às vezes a gente recebe com surpresa que tu tem pessoas realmente interessadas em fornecer da melhor forma as informações que estão sendo solicitadas, mas tem gente, sim, interessada em dissuadir o cidadão de receber aquela informação. Tentar entender o porquê que ele está fazendo aquele pedido. Isso é muito comum. O Gregory, inclusive, fez um artigo, alguns anos atrás, que constatou que o demandante de acesso à informação, quando ele se identifica, isso afeta diretamente a qualidade da resposta dele. E há uma diferença, claro, né? Eu hoje no meu LinkedIn me identifico como membro do Conselho de Transparência Pública de mais de um lugar, sou advogado, sou mestre de Direito, com toda certeza, meu pedido é tratado de uma forma diferente do que da Dona Maria, que mora na favela e que acabou de fazer um pedido porque ela quer saber se vai ter merenda na escola do filho dela. A gente faz conversas, inclusive, às vezes a gente teve um curso de formação com as redes da Maré, que a gente ensinou o pessoal a como fazer um pedido, como aguardar uma resposta, e eles diziam que não era incomum eles receberem ligações, às vezes de números desconhecidos, mas de pessoas que se identificavam como, né, servidores. Por que a senhora fez esse pedido aqui? O que a senhora está procurando? Deixa eu entender. Não, eu te passo aqui pelo computador, né? Passo aqui pelo telefone mesmo. Por que a senhora não vem aqui? Gente, para uma pessoa que tem uma relação ruim com o governo, e ainda mais num governo como o Estado do Rio de Janeiro, é muito delicado a gente ter esse tipo de questão. Então, uma coisa que um serviço que a Fiquem Sabendo oferece para esse tipo de pessoa é a gente faz o pedido de acesso à informação no nome dessa pessoa, em nome dessa pessoa. Então, muito pedido de acesso à informação que vocês recebem em nome da Fiquem Sabendo, se alguma vez vocês receberem um pedido, pode ser que não seja um pedido meu. É um pedido de alguma outra pessoa que pediu para que a gente realizasse esse pedido no nome dela. Eu defendo hoje que a gente tem que ter o direito de acessar informações, demandar informações anonimamente. A não ser, claro, quando a gente está pedindo informações sobre a própria pessoa. Né? Eu, Bruno, quero saber, sei lá, meu histórico de atendimentos na UPA, né, do município. Aí tudo bem, é uma informação pessoal, sensível, minha. Aí sim, claro, eu tenho que me identificar. Mas quando eu quero saber acesso ao contrato, a lista dos médicos que estão em plantão na UPA, por que eu preciso me identificar? Qual é o sentido em a gente precisar se identificar? Hoje a gente conseguiu aprovar no estado de Goiás pedidos de acesso à informação anônimos. E isso o governo federal a gente não tem. No governo federal a gente tem proteção da identidade do demandante, que é um conceito diferente. Na proteção da identidade do demandante, a identificação daquele demandante é restrita. Só em tese a CGU tem acesso a essa informação e mais ninguém. Né? Mas muito órgão federal ainda nega acesso à informação, dizendo, esse pedido não foi identificado, não sei quem é que fez esse pedido, então eu não vou fornecer essa informação. Isso no governo federal, gente. Nos governos estaduais, isso é ainda mais difícil. As pessoas exigem, eles querem saber quem é que está fazendo aquele pedido. Mas e talvez tenha a questão, vai pedir essa informação, vai ter uma matéria depois sendo publicada sobre isso. Bom, mas qual é o problema? Né? A imprensa está ali realizando seu papel. Né? E não deveria fazer diferença se um pedido é feito por um jornalista, se ele é feito por um outro servidor público, ou se ele é feito, sei lá, pela Dona Maria, que está lá querendo saber alguma outra questão. Né? Faz diferença isso, no nosso entendimento, não deveria fazer. Por isso que a gente defende que o pedido de acesso à informação deveria ser possível ser protocolado anonimamente. Né? Mas, por exemplo, hoje eu, como já tenho, né, uma reputação de trabalho nessa área, eu me identifico, mas eu me identifico deliberadamente.
Por quê? Porque eu tenho absoluta certeza que essa pessoa vai querer entrar em contato comigo. Inclusive, eu coloco essa observação nos meus pedidos de informação. Se você tiver uma dúvida com relação ao meu pedido, ou quiser conversar comigo em razão desse pedido, pode entrar em contato. Mas a gente faz isso deliberadamente, porque hoje eu já tenho uma experiência de milhares de pedidos feitos. Uma outra questão que a gente tem muito comum, que a gente enfrenta hoje, principalmente depois da LGPD, um pouquinho antes da LGPD já tinha se tornado um problema, quando a LGPD estava para ser aprovada pelo Congresso Nacional, ela já estava servindo de fundamento para negar acesso a informações públicas. Isso é engraçado da lei, que entra em vigor antes dela ser publicada no Diário Oficial. Mas isso já aconteceu em vários órgãos da administração pública Brasil afora. No momento que a LGPD entrou em vigor, virou de novo um problema, porque a gente teve que reiniciar a discussão sobre o alcance da proteção da privacidade e da transparência pública. Para quem, não sei se alguém aqui já estudou, enfim, já foi atrás de entender como é que surgiu esse conceito de privacidade, vai falar que teve um primeiro artigo sobre o assunto que foi pelo próprio juiz da Suprema Corte, o Brandeis, que ele vai falar sobre privacidade, qual a importância da privacidade, né? O que ninguém fala é do contexto deste artigo. O contexto desse artigo ele foi publicado no seguinte contexto. O sócio do Brandeis foi se casar com a filha de um senador muito famoso. E a imprensa, na época, acompanhou muito intensamente esse casamento, justamente porque era um casamento político. Né? E aí ele ficou indignado com a cobertura que a imprensa tinha feito sobre o casamento dele, e ele decidiu publicar um artigo na Harvard Law Review, criticando isso e dizendo que ele tinha que ter direito à privacidade. Esse é o contexto disso. Né? A privacidade, ela surge como uma defesa velada do status quo. Quando a gente vai falar em uma relação, está fazendo pedido de informação pessoal para o governo, a gente tem que tomar muito cuidado sobre para que aquela privacidade a gente está alegando ela. O resultado dessa privacidade vai ser manutenção do status quo? Num país tão desigual como o Brasil, a manutenção do status quo significa eu vou deixar o país continuando sendo desigual. Eu vou deixar as relações de poder entre Estado e cidadão permanecerem desiguais. E não é isso que eu acho que a gente almeja do ponto de vista da nossa Constituição. Né? Então, há uma discussão bem profunda. Não estou dizendo que privacidade e proteção de dados não seja relevante, mas quando a gente está falando em preservar a identidade da Dona Maria, não quando a gente está falando em preservar dados, né, sobre o exercício de uma função pública ou sobre o resultado de uma política pública. Num país, por exemplo, onde a maior parte dos membros do sistema de justiça é de pessoas brancas e homens, mesmo quando a gente está falando de dados pessoais sensíveis, como gênero e raça, a gente tem que pensar também se algumas informações não deveriam ser publicadas. Hoje, por exemplo, o Tribunal Superior Eleitoral divulga dados sobre raça e gênero de candidatos. Mas são dados pessoais sensíveis? São, mas como é que a gente vai controlar acesso a cargos eletivos e algumas verbas eleitorais se a gente não tiver acesso a esse tipo de informação, se a gente ocultar esse tipo de informação? Então, é uma coisa que a gente sempre tem que questionar. Claro que a gente tem que proteger dados pessoais sensíveis em regra, mas mesmo os dados pessoais sensíveis podem e devem, em alguns casos, ser divulgados ativamente pelo governo. E é uma coisa que nós, enquanto aqui, membros da sociedade civil, estamos fazendo os pedidos de acesso à informação, e a gente encontra esse tipo de barreira o tempo inteiro. Né? Claro que, na maior parte dos casos, essas barreiras elas existem porque elas são razoáveis, mas em muitos casos elas são barreiras estabelecidas propositalmente para manter as coisas como elas estão. Né? Então, se vocês forem analisar uma demanda de acesso à informação, tentem refletir sobre isso. Né? Qual é o resultado final desta demanda? Né? Uma terceira dificuldade que a gente tem hoje
que é uma dificuldade que ela tem um aspecto positivo, por um lado, é que o Estado brasileiro está virando um Estado cada vez mais presta serviços públicos digitais. E é ótimo que seja assim, porque a gente consegue ser mais eficiente, a gente consegue atender mais pessoas, a gente consegue ser mais rápido, e a gente precisa, claro, né, ser mais rápido, porque as necessidades são muitas, né? Mas o Estado brasileiro digital é um Estado que está se tornando cada vez mais opaco. Porque, se por um lado, antes, toda vez que a gente ia analisar assim, Dona Maria pediu uma coisa lá, um benefício social, isso vinha numa decisão administrativa fundamentada por um servidor público que assinava de forma específica, hoje tudo isso é feito por sistema. A gente sabe que sistemas, quem todo mundo aqui já usou um sistema desenvolvido utilizado por qualquer ente público, sabe que tem problemas, né? O sistema tranca, o sistema não funciona, o sistema deveria funcionar de um jeito e não funciona daquele jeito, né? O cidadão, de modo geral, também passa por esses mesmos problemas. E quando um serviço público é prestado de forma digital, ele viola direitos de forma muito mais rápida do que quando ele estava sendo prestado de forma física. Então é importante a gente ter transparência sobre como esse serviço público é prestado de forma eletrônica. Então, desde, por exemplo, ter acesso a informações sobre como aquele sistema funciona, quem desenvolve aquele sistema, como aquele sistema foi concebido. Um dos pedidos muito assim, divertidos de fazer para um órgão público quando ele lança um sistema novo é, legal, parabéns, vocês lançaram um sistema novo para atendimento dos cidadãos. Quantos cidadãos vocês entrevistaram antes de desenvolver esse sistema? Quais foram os resultados dessa entrevista? Quais foram as personas que vocês conceberam para desenvolver esse sistema? Depois que vocês fizeram o protótipo, quantas vezes vocês testaram esse sistema com o cidadão? Gente, a maior parte dos órgãos públicos não testa os sistemas nem mesmo pelos usuários ali dentro da repartição. Não foi nenhuma nem duas vezes que eu tive já conversas com pessoas que trabalham em ouvidorias ou que trabalham, enfim, em setores que fazem atendimento ao público, e eu perguntei, legal, e quantas vezes tu utilizou o teu sistema como usuário? Tu foi ali, trocou o perfil do gestor para o perfil do usuário e tentou utilizar o sistema. Mais de metade dos órgãos dizem, nunca fiz. Nossa, nunca fiz um pedido como cidadão. E não como, importante, inclusive, não façam um pedido no nome de vocês, servidores públicos que trabalham na repartição de vocês. Usem, sei lá, os dados lá do esposo, filha, né? Façam um pedido que a pessoa não identifique rapidamente que é do coleguinha, né? Eu desafio vocês a ter essa experiência de usuário final no serviço público. Quando a gente faz esse tipo de análise, a gente vê que o Estado brasileiro, prestando serviços públicos de forma eletrônica, ele não presta serviços públicos de forma transparente. Ele não faz, talvez, ideia daquilo que está sendo desenvolvido, por que aquilo está sendo desenvolvido, quais são as métricas que ele está avaliando a qualidade daquele serviço. Tempos atrás, eu estava ouvindo de um gestor no estado de São Paulo que uma das métricas de produtividade que os servidores tinham era a quantidade de despachos que eles realizavam no sistema SEI. Gente, isso não é uma métrica de produtividade, né? E, bom, moral da história, né? Todo mundo pegava o processo e ficava despachando para o coleguinha, né? Então, o setor era muito produtivo, mas na prática não prestava serviço nenhum, né? Mas por quê? Porque não há um processo de reflexão sobre isso. E se não há um processo de reflexão, é porque ninguém nunca parou para perguntar sobre isso. Às vezes a pergunta vem com o pedido de acesso à informação que a Fiquem Sabendo faz, né? Então, ao analisar esse tipo de questão, assim, quando a gente começar, né, é normal que todo órgão público está realizando pedidos, digitalizando serviços, e é bom que faça isso, tentar pensar como esse processo está sendo realizado, né? E um último ponto, que eu acho que também é importante, a gente está digitalizando serviços públicos, mas a gente tem muito acervo documental que a gente não faz a mínima ideia onde está. E isso é muito importante porque a gente está num momento crucial de troca de gerações que prestam serviços públicos.
A média de idade do funcionalismo público brasileiro passa de 40 anos, e dependendo do órgão, entre 40 a 50 anos. Está nessa faixa. Essa galera está em vias de se aposentar ou já pensando na aposentadoria, né? Só que se a gente não organizar o conhecimento dessa gente antes deles saírem do serviço público, e está acontecendo isso em muitos órgãos, essa galera sai e ninguém sabe mais onde é que estão os documentos. Não estou dizendo que eles foram eliminados. Não, eles estão lá. Mas ninguém sabe quem é que guardou, como é que guardou, por que guardou, qual era a lógica daquelas coisas estar assim, né? E isso é um problema que a gente enfrenta quando a gente pede acesso a documentos, desde documentos antigos. Então, um caso que aconteceu com um voluntário nosso, ele estava buscando informações que deveriam estar armazenadas na Secretaria da Fazenda do Governo Federal, de declarações de imposto de renda prestado por empresas na década de 40. Não faz sentido que seja sobre sigilo fiscal, né? A quantidade de empresas da década de 40 que está funcionando hoje é muito pequena, né? Se tiver, uma dúzia de empresas, né? A Fazenda primeiro negava acesso a essa informação alegando sigilo fiscal. Depois, a gente ficou sabendo pela Rádio Corredor que não era por causa de sigilo fiscal mesmo. Era porque ninguém sabia onde é que tinham parado aqueles documentos e eles não tinham coragem de colocar aquilo numa resposta de acesso à informação, né? E daí a gente descobriu que existiam 4 arquivos grandes, assim, eram ginásios de informação, né? Eram depósitos gigantes de documentos, e que ninguém sabia qual era a lógica de armazenamento daquelas informações, porque os fulaninhos responsáveis por aquilo ali tinham se aposentado e não tinham deixado nenhum registro daquilo, né? Então, é sigilo fiscal, não podemos fornecer essa informação. Não, gente, não era uma informação sigilosa. Era só porque não tinha mais memória institucional disso. E é muito importante que a gente faça esse tipo de processo, quando a gente está discutindo gestão de políticas públicas, né, e eu estou falando aqui de controle social, eu preciso dessas informações, muitas vezes, né, antes dessa galera se aposentar. Porque quando ela se aposenta, fica mais difícil de obter acesso à informação por elas, né? Eu acho que era isso, gente. Assim, espero ter provocado vocês aqui, né? Vai e controle social é muito divertido, recomendo que vocês comecem. Obrigado, Bruno, que trouxe uma espécie de estado da arte, né, da sociedade civil e ALAI. Me chamou realmente a atenção que quase ninguém realmente tenha feito um pedido de acesso à informação aqui, e também recomendo, porque também tive que fazer para a pesquisa do mestrado, também tive dificuldade até para, com essas mesmas dificuldades que você narrou, e eu fiz pedidos para os órgãos de controle. Muitas vezes eu tive algumas dificuldades, você narrou hoje aí. E me confirma que uma ideia para o próximo evento seria realmente discutir, entrar no debate da privacidade versus transparência de uma maneira mais robusta. Então, com essas provocações, eu queria passar a palavra agora para o Eugênio para falar da administração pública como uma agente promotora da transparência. Bem, boa tarde a todos. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Gregory. E boa tarde, Júlio. Parabéns, Júlio, pelo livro. Parabéns pelo evento. E vou dar uma boa tarde especial também para o meu colega Baltazar, que me indicou para esse debate, tá? Muito obrigado. E o especial também a Fernanda. Não sei se tem mais alguém da rede de ouvidorias aqui presente. A Fernanda é ouvidora da Secretaria de Estado de Fazenda, está aqui prestigiando hoje o evento também. Bom, o que eu vou falar do outro lado do balcão? Foi a primeira pergunta que eu me fiz quando o Júlio convidou. Mas quando o Júlio convidou, ele pediu para a gente passar um pouco da experiência de como é essa transparência passiva no fluxo do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro. Então, realmente, algumas situações que o próprio Bruno acabou de colocar aqui, do desenvolver um sistema, né, você estava comentando, eu estava pensando no OVRJ, né? Mas eu tenho uma defesa
embora eu não tenha consultado o cidadão a fazer um pedido de acesso à informação e ver como funcionava o fluxo, nós reunimos toda a rede de ouvidoria, que eu vou falar o que é aqui, e debatemos exaustivamente. E ficou em ambiente de homologação durante bastante tempo, até poder entrar no ar, digamos assim, né? E com muita tranquilidade eu falo que agora no dia 13 de dezembro, é isso, Fernanda? Tem 2 anos, não, dia 4, né? 4 de dezembro, também conhecido como depois de amanhã. Está fazendo 2 anos do UFRJ e nós ficamos fora do ar apenas uma terça-feira, uma tarde de terça-feira perdida por aí, que eu até faço questão de lembrar a data para ficar mais bonita a oratória. Então, um dia ficou, eu não sei quando. Mas foi bem debatido. Nós vamos falar aqui, meu nome é Eugênio Machado, tá? Eu sou da carreira de auditor do Estado, da Controladoria Geral do Estado. A Controladoria Geral do Estado é o órgão central de controle interno e aqui no Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro, ela agrega 3 macrofunções, na verdade 4. A Auditoria Geral, a Corregedoria Geral, a Ouvidoria e Transparência Geral, a qual eu tenho a oportunidade de gerenciar, e a Integridade também. Todos somos órgãos de controle e dali são emanadas normas e diretrizes para o funcionamento dessa rede toda do sistema de controle interno. A CGE está aqui na Erasmo Braga 118, na verdade do outro lado da rua, né? E agora eu queria ver como é que eu vou passar isso aqui. Qual é o... Só me ensina aqui, Gregory. Onde é que eu passo aqui? Tá, obrigado. Mas não está funcionando. Júlio, tu consegue me ajudar aqui? Onde é que eu passo aqui? Por favor. Ah, tudo bem, fica mais fácil. Bom, então, como eu conversei com vocês, quando o Júlio me deu essa oportunidade de falar um pouco desse fluxo no Poder Executivo da transparência passiva, nós criamos um sumário, pode passar, por favor, para dar espaço para o debate, né? Esse cara bonito aí sou eu, sem barba, pode continuar. Rede de ouvidoria. Como é que a transparência passiva funciona no Estado, para quem não conhece? O Estado do Rio de Janeiro, a Controladoria Geral do Estado, foi criada em 2018. Em 2019, vieram vários normativos, até o início de um governo, né? E entre esses normativos foi criada uma rede de ouvidoria. Eugênio, essa rede são assim em todos os estados? Não. Em alguns estados nós temos uma ouvidoria geral que eu chamo de centralizada. Ela recebe as demandas, ela repassa para os órgãos, e os órgãos respondem a ela e ela responde ao cidadão. É um risco porque tu acaba auditando a resposta do outro. De repente até mediando de uma maneira excessiva. Essa área de ouvidoria eu uso muito também a palavra empatia e mediação. É mais ou menos o que a gente faz também. Então, no Rio de Janeiro, nós temos uma rede, ela vem de uma lei da criação da Controladoria, onde se torna obrigatório que em cada secretaria de Estado tenha uma unidade de ouvidoria. E em cada órgão da administração direta pode ser criado ou não. Caso não seja criado, tá? Quem responde por aquele órgão da indireta é o ouvidor da secretaria de sua vinculação. Um exemplo, nossa Casa Civil com a Loterge. A Loterge não tem um ouvidor. Então, o ouvidor da Casa Civil responderia pelas demandas da autarquia Loterge. Então, dessa maneira que funciona. Nós temos 84 colegas nessa rede, credenciados por devido termo de confidencialidade para poder operar o sistema. Então, cada colega que trabalha na rede, eles têm autonomia para responder. Cada servidor dessas unidades de ouvidoria setoriais tem uma vinculação hierárquica com o secretário ou titular dele, se for na indireta, e tecnicamente a nós, na ouvidoria geral. Cabe à ouvidoria geral dar o treinamento, emanar normas e controlar as demandas não respondidas. Então, nós temos normas formalizadas para poder responder, para poder acompanhar, e se por acaso a minha querida Fernanda, na Secretaria de Fazenda, por algum motivo, não responder algo, nós mandamos um ofício, o próprio sistema antes já emite um aviso para ela, avisando que já venceu o prazo, e depois ela recebe também um aviso da ouvidoria geral. Eu acho que a nível de rede de ouvidoria seria mais ou menos isso para passar para vocês, como se dá essa estruturação da rede de ouvidoria e transparência do Estado do Rio de Janeiro. Sempre lembrando que é do Poder Executivo, nenhuma gerência sobre os demais municípios do Estado.
por favor. E aí, falando um pouco mais desse fluxo, o Grego, né, citou desse fluxo de demanda, até ficou interessante os dados que eu desconheci, eu nunca tinha pensado dessa maneira, da postergação do resultado, né, de não responder. Aqui no Rio de Janeiro, ele é um pouco diferente da União. A nossa lei, quando foi criada, a criação da Controladoria, colocou na incumbência da Ouvidoria Geral e Transparência a decisão em terceira instância. E a comissão mista que existe na União, na CGU, me esqueço qual é a sigla, qual é o nome agora, me foge. Isso, né? Aqui no Rio de Janeiro não tem. A nossa comissão mista até existe, mas é para classificação de documentos, para rever classificação de documentos, não para recurso em terceira instância. Então, cabe à OGE/CGE, na verdade, esquece CGE, cabe à OGE dar essa decisão em terceira instância pelo provimento, tá? É bem delicada a situação. E como funciona isso? O pedido de acesso à informação em fase singular chega, em fase singular é respondida pelo servidor. Nós orientamos que um trabalho nosso também é de orientação constante da rede, que se a rede tem uma orientação, um treinamento, nós entendemos que a qualidade dessa informação, desse pedido, ela alcança bom, eu sou vascaíno, não vou falar patamar, alcança outro nível de resposta melhor, entendeu? É dessa maneira. Então, em fase singular, é respondido por um servidor. Se o cidadão não ficar contente e quiser entrar com recurso, os prazos aqui são 5 dias, né? Em primeira instância, é o superior imediato dele, e em segunda instância, o titular do órgão. Então, dentro das nossas diversas orientações, a gente sempre fala, colega, não responde, não deixa o titular responder logo em primeira instância, porque depois, e já ocorreu, graças a Deus, eu não conto na mão as vezes que ocorreu, do titular responder em primeira instância, em segunda instância, eu sou obrigado a conciliar, a mediar, para que a resposta seja dada, né? Mas é complicado a nível de explicação para o cidadão. Um próximo, por favor. Aí são os prazos, né? É engraçado que quando o Júlio me convidou, eu falei, meu Deus, eu vou falar de lei na PGE? Nem pensar, né? Então vamos tentar fugir, trazer números, trazer outro tipo de abordagem para poder enriquecer o debate, né? Então esse slide é mais para a parte de prazos, né? Existe realmente algumas... não, eu trago aqui principais hipóteses de negativa, né? Já foi dado alguma coisa aqui de dados pessoais, a inexistência de informações, que existe muito isso, muito pleito, que a informação não existe, não pode ser fabricada, né? O pedido genérico também existe bastante. Eu prestei atenção quando você, Bruno, falou do pedido imenso. Eu falei, meu Deus, mas isso pode ser desproporcional. Não pode ser classificado. Essa pescaria está buscando o quê? Né? Mas também tem bastante negativa com relação a isso, tá? E tudo isso, essa competência técnica da resposta, cabe às ouvidorias setoriais. Tá? Próximo, por favor. Isso aí é o nosso OVRJ. Tá? O OVRJ, na verdade, é um sistema desenvolvido no Estado do Rio de Janeiro, pelo Prodeste, pela Secretaria de Transformação Digital, uma parceria. Eu não vou nem ousar perguntar a vocês quem já usou o OVRJ, né? Estou com medo da resposta, mas é similar ao FalaBR. Quando nós pensamos no OVRJ, foi apenas para termos a ferramenta na mão e gradativamente termos capacidade de melhorar a ferramenta. Até então, nós usávamos o FalaBR e quando nós precisávamos de alguma informação ou de alguma melhoria, ou então de algum dado, nós tínhamos que nos reportar ao órgão que cuidava do FalaBR, no caso a União. Então, quando o governo Cláudio Castro, em janeiro de 2023, deu a oportunidade, por intermédio da Secretaria de Transformação Digital, de criar um sistema, nós embarcamos nessa ideia e fomos discutindo ao longo de 2023 todinho, até lançarmos em dezembro de 2023 o OVRJ. Como eu falei, a sistemática é a mesma do FalaBR, inclusive a sua ideia, eu estava pensando, Bruno, do pedido anônimo da Lei de Acesso à Informação, no OVRJ também tem que entrar com o autenticador nacional, igual ao FalaBR, tá? Então, realmente, não tem a hipótese de ser anônimo um pleito de acesso à informação. No entanto, como você falou da saúde, eu me lembrei de uma fala do Gregory, quando ele citou dos dados. Lá na minha casa, na CGE, teve um concurso recente, e eu estava recebendo, tipo, 2, 3 pedidos de acesso à informação por semana
perguntando quantas vagas tinha aberto, quantos iam se aposentar, que eu me incluo, quantos iam se aposentar, salários. Então eu falei, gente, isso aqui é dados abertos, isso aqui tem que colocar. Então a gente fez um conjunto de dados abertos e um portal recentemente inaugurado, se não me engano tem uns 2 meses, o Rio de Janeiro tem um portal de dados abertos já bem populado, com bastante conjuntos, também vale a pena dar uma navegada. Para quem na academia, que tem a vontade de pesquisar um pouco mais, o portal de dados abertos do Estado do Rio de Janeiro, do Poder Executivo, está bem interessante. A Controladoria tem incumbência de acompanhar, o desenvolvimento é do Proderj. Bem como o portal da Transparência, que também está lá hospedado na nossa casa, uma parceria com o Proderj, a Transformação Digital, também é bem interessante navegar, mas deixa para navegar daqui alguns dias, que a gente está reformulando, a gente vai lançar um novo portal com uma outra carinha, com a outra navegabilidade, digamos assim, um pouco mais tranquila. E, recentemente, a gente conseguiu uma grande conquista a nível de transparência ativa, que é a consulta e remuneração. Vocês devem lembrar que consultar a remuneração recentemente era um pouco complicado, tinha que ter um nome, só via de lado. Hoje, se você for lá na consulta e remuneração, tu vai ter as secretarias, o nome de todos os servidores, a quantidade de cargos, Gregory, de pessoas indicadas, foi o termo que você usou, ou servidores de carreira, está tudo lá. Então, a nossa avaliação de transparência ativa está bem ruim ainda. Uma pena que a Tricom, que hoje está fazendo um evento lá em Santa Catarina, da avaliação da transparência ativa do governo, dos governos estaduais, né, não tenha nos avaliado hoje. A avaliação foi feita em julho e a nossa nota ainda persiste. Melhorou, mas não é a nota que eu acho que, enquanto Rio de Janeiro, nós merecíamos. O esforço é muito grande, que as informações estão espalhadas, e o que nós estamos fazendo é buscando e fazer um trabalho de catequização com os gestores para ver se consegue melhorar um pouquinho, para a nossa nota gradativamente aumentando. Então, se essa mudança que eu citei agora do portal da remuneração já tivesse vigente alguns meses atrás, nós teremos um selo bem considerável no ranking da Tricom. Próximo, por favor. Aí agora, rapidamente, números, que foi o que eu me propus a fazer com o Júlio, tá? Isso aí é apenas 2025. A Lei de Acesso à Informação, em 2 anos de UFRJ, nós temos cerca de 7.500 pedidos. Gente, não é para CGE não, tá? É para a rede. Toda a rede tem esse número. De qualquer maneira, um número considerável, se formos pensar que isso é gerenciado por uma rede e todo o controle que a gente tem que ter disso. Tá? São vários atores, 84 atores diferentes trabalhando no mesmo sistema. Tá? Não sei explicar para vocês porque que julho e agosto está ali em vermelho, com o número de aumento, mas existe uma proporcionalidade. Porque se eu falei em 7.500 e nós temos 3.300 até outubro, certamente vai ter uma proporcionalidade de ano, então não posso nem falar se aumentou ou diminuiu com o UFRJ. Guarda uma proporcionalidade. No entanto, o UFRJ está mais fidedigno aos números, porque até então, eu acho que hoje o Fala BR também tem isso, nós tínhamos a opção de classificar, você tem aquelas manifestações que vocês viram ali, mas se o cidadão entrasse com pedido de acesso à informação, que notoriamente era configurado uma reclamação ou qualquer outra coisa, no número, na estatística, ficava com pedido de acesso à informação. Então, tu ficava grande, tu ficava com o número lá em cima. Hoje, mas eu acho que o Fala BR também tem isso, eu repito. Hoje, o ouvidor setorial, ele tem a prerrogativa na ferramenta, ele pode mudar o tipo de manifestação e, com isso, nós estamos alcançando números mais reais. Gente, claro que eu dependo da qualidade do colega que está sentado, eu dependo das Fernandas da rede de ouvidoria, tá? Por favor, próximo. Aí também a minha maior demanda, né? Hoje, na educação, evidentemente, tem a maior demanda de lei de acesso à informação, esperado. A Fernanda aparece ali, penúltima, viu? Então, a Fernanda respondeu, em 2025, eu estou sem óculos, 127 pedidos de acesso à informação. Por favor, próximo. Aí nós colocamos os assuntos principais. Outra coisa importante também é que a ferramenta permite que, quando o ouvidor leia na setorial a manifestação do cidadão, e ele entender que aquele assunto não é o mais correto para termos uma base estatística ou números mais coerentes, ele pode mudar o assunto. Tá? Então, ele tem a prerrogativa de mudar o assunto para ficar mais próximo da realidade, que nem sempre, às vezes, o cidadão vai lá, entra, preenche, na verdade, o assunto para ele é o que menos interessa. Ele coloca lá o primeiro que achou e preenche. Mas nós temos, enquanto rede, a prerrogativa de melhorar
essa qualidade do pleito, do dado apresentado. Tá? Por favor. Isso aí também eu acho bem interessante. O tempo todo eu estou falando com vocês de rede, né? De treinamento. A gente tem vários treinamentos. A gente reúne a rede, bate um papo, conversa, recebemos, conversamos, treinamos, porque esse cargo de ouvidor, aqui por um acaso eu tenho 2 colegas de carreira. Eu tenho o Baltazar da carreira da PGE e tenho a Fernanda da minha carreira, hoje cedida à Fazenda. Mas nem sempre nas secretarias é assim, porque todas as secretarias não temos carreira. Nós temos um grande número de indicados, usando o termo que o Gregory usou, de indicados, um grande número e poucos servidores. Então, uma rotatividade muito grande. Às vezes o ouvidor é uma pessoa de confiança, coloca lá, aquele secretário, aquele gestor sai, e o ouvidor acompanha o cara, tem que colocar outra pessoa, tem que treinar a pessoa, e assim fica essa roda de treinamento, né? E um recurso de terceira instância, se chegou à terceira instância, eu repito que eu nunca tinha pensado da maneira que o Gregory apresentou aqui, eu fico pensando, meu Deus, o ouvidor já mediou no órgão dele. O cara tem todo o conhecimento da estrutura, ele sabe de tal informação. Não dá. Aí vai para a primeira instância, negado. Vai para a segunda, negado. Chega no meu colo e eu vou ter que falar que tem que dar? Eu tenho que estar muito bem embasado para dar um provimento. Eu tenho que mediar muita coisa para poder chegar e discordar daquele colega em fase singular que negou a instância. Então, é um número bem interessante. Então, hoje não, em 2025, daqueles 3.300 que vocês viram lá atrás, quantos viraram em terceira instância? 36. Chegaram 36 em terceira instância, do quais de provimento foram 7. Percentualmente falando, 0,3, alguma coisa assim. E vocês não imaginam o trabalho que dá isso, para fazer essa mediação, para ligar, para conversar, para chamar o colega da rede, explicar, entender o porquê que não foi dado provimento, até chegar. Então, muito desses 36 por 7, faltam 29, nessa mediação foi dada a informação. Ou então, nessa mediação foi dado, concordamos com o colega da fase singular, que não seria dado por vários motivos. Mas é uma mediação bem difícil. E como é feita essa mediação? Por favor. Eu acho que está na outra tela. Por favor, mais uma. Ih, tirou a tela? Não, mais uma. Eu acho que tem uma tela aí. Na minha ferramenta, na minha ótima, né? Agora eu fui bem ambicioso. Na ferramenta do VRJ tem um botão questionamento, onde eu consigo falar com a rede e deixa ali tudo mapeado, toda a conversa que a gente tem com a rede e o porquê de negar ou negar. Então está ali guardado. Volta, por favor, às telas anteriores. Essa tela aí, foi até os desafios que foram dados aqui, né? Alguns desafios práticos que nós temos na rede, né? Negativas genéricas e respostas de fundamentação legal. E por que eu sei disso? Porque também é uma incumbência nossa fazer uma avaliação qualitativa das respostas. Então, a nossa incumbência é treinar a rede. Então, nós temos ciência disso. É uma demora no atendimento interno entre setores dos órgãos e entidades. E que demora é essa? Eu entendo que o colega, quando assume a função de ouvidor, no mínimo ele tem que ter conhecimento da casa onde ele está. Conhecimento de quem faz RH, conhecimento de quem faz orçamento, conhecimento de quem faz a parte de tributação, enfim, conhecimento de onde ele está morando naquele momento funcionalmente. A falta de entendimento, aquele colega que eu falei que chega lá, senta e acompanha o secretário e volta, pode causar isso, uma demora nesse atendimento interno entre os setores dos órgãos. Tá? A confusão entre dados pessoais e dados funcionais, realmente também é uma premissa que impera a nossa rede, existe realmente essa confusão, né? Respostas que não atendem exatamente o que foi solicitado, também não chega também. Por favor, próximo. E a mediação como ferramenta, né? E essa é a maneira como é feito, nós temos o poder de requisitar o órgão e entidade que presta esclarecimento. A última questão, quando evitar a mediação, quando a negativa já estiver inteiramente fundamentada, É claro que existe, quando chega para a gente, quando eu falei para vocês, existe condições também que foi dada negativa, não tem que questionar, não tem que mediar nada. O órgão está coberto de razão. Por favor, próximo. O próximo. E aí, como melhorar a LAI no nosso modo de entender? Com medidas bem simples. Aquilo que eu falei do colega, né? Tem que mapear acervo, saber onde é que está a informação. Então, o cara não vai arrumar nada ali, mediando dentro do órgão dele um pedido de acesso à informação. Fazer uma análise bem preliminar do conteúdo do encaminhamento, quais são os pedidos das manifestações, né, da rotina,
criar rotina de atendimento às áreas técnicas, novamente é o entendimento do ouvidor do órgão onde ele está lotado, o que ele conhece aquele órgão, melhorar a qualidade dos arquivos enviados, PDF, digitalização, o que nós estamos encaminhando para o cidadão? Tem que se pensar isso também. Evitar respostas vagas, foi citado aqui também, e promover capacitações curtas internas. Isso a OGE também faz. Existem algumas secretarias, como a SEAP, por exemplo, que nós vamos lá, eu sei que o ouvidor lá tem uma dificuldade maior de convencimento, SEAP, que eu estou falando, né, Administração Penitenciária, então nós vamos lá e conversamos com gestores, com os dirigentes, para tentar ao menos auxiliar a colega que lá está na mediação de acesso à informação. São órgãos bem delicados. Próximo, por favor. O que a gente espera com a adoção dessas boas práticas? Já a melhora na qualidade da relação entre o usuário, o cidadão e a administração pública, redução de retrabalho e queda do número dos recursos. Eu costumo falar que eu sou muito preguiçoso. Eu quero ficar tomando cerveja, comendo uma sardinha, mais nada. Para que eu vou querer recurso chegando a mim? Então, quando não chega o recurso, significa dizer que a rede está funcionando muito bem, né? O próximo, por favor. E são os pedidos em comuns, era mais para ilustrar. Um pedido foi feito para... Queria solicitar quem foram os ganhadores de prêmios principais da loteria. Por favor, próximo. O outro, se não me engano, o cara queria cópia de toda... Perdão, gente, minha informalidade. Tá? O cidadão queria cópia de todas as carteiras de vacinação, com o nome das pessoas. Então, isso também aparece também. É claro que é não provimento, né? Eu acho que é por aí. Era isso. Estou presto ao debate aí, tá? Fique à vontade. Obrigado, Eugênio, por essa exposição, por trazer o outro lado do balcão, que nesse diálogo também tem muito a adicionar e também provocar debate, também novas atuações da academia e da sociedade civil. Agora, vamos encerrar o painel, mas antes disso eu gostaria de chamar o André Cirino, professor, que foi meu orientador, para falar um pouco sobre o livro. Obrigado. Muito obrigado, Júlio. Boa tarde a todas e todos. É uma honra para mim, um prazer enorme passar essa tarde com vocês e ver o sucesso desse evento, pelas pessoas que aqui estão e pela incrível qualidade das conversas que foram travadas. Eu tenho inúmeras dúvidas, eu fiquei anotando um monte de coisa para perguntar e provocar. Não teremos tempo, mas o Júlio pediu para assim, André, você vai lá e faz propaganda do meu livro. Eu falei, pode deixar. Não falou dessa forma, não, mas foi o que eu entendi. Então, eu vou fazer propaganda do livro do Júlio, né? Que fala que tangencia, né? E tangencia, no mínimo tangencia, tudo que foi apresentado aqui, mas com um viés jurídico, né? E certamente pode ser muito útil para quem trabalha, como fiquem sabendo, com o Bruno, com o trabalho de vocês, e também para quem está do outro lado do balcão, das duas pontas, né? Enfim, um livro que realmente se preocupa com a efetividade desse direito fundamental da nossa Constituição, né, que, embora tenha uma preocupação com a honra, também tem preocupação com o acesso à informação. Eu fiquei curiosíssimo com essa pesquisa, né? Eu não acho que a minha tradição ibérica e árabe possa ter alguma relação com isso, eu achei que não faz o menor sentido, mas eu quero entender a privacidade, porque num país de tradição autoritária, a previsão de privacidade é uma conquista, né, para o cidadão. É óbvio que isso pode ser malversado, né, e o só fato de estar previsto não é um problema. O problema é como vai ser utilizado, porque tudo que o Júlio escreveu aqui, a meu ver, também consta dessa mesma Constituição, né, e a forma como ela vai ser desenvolvida vai ter suas implicações. Bom, o Júlio escreveu um livro incrível, tá, pessoal? Muito bem feito, uma pesquisa rigorosíssima, em que ele, primeiro, tem duas grandes partes, né? Júlio, eu vou falar muito pouco, tá, cara? Assim, porque eu vou fazer uma propaganda aqui, para não fazer muito spoiler, só para, enfim, em duas grandes partes, em que ele, primeiro, apresenta o direito à informação como um direito fundamental,
né, em suas dimensões subjetiva e objetiva, né, na dimensão objetiva, que orientaria mais o acesso à informação enquanto o acesso à informação ativa, né, e na dimensão subjetiva, que vai orientar mais diretamente, obviamente as duas coisas vão conversar, a orientação passiva. E faz isso de forma, uma pesquisa rigorosa, muito cuidadosa, né, com base em 3 eixos temáticos, que são republicanismo, democracia e o direito à memória. Né, e a partir daí ele constrói, né, uma teoria de acesso à informação a partir do direito constitucional brasileiro e lança as bases para como isso vai ser analisado no âmbito da administração pública. Júlio, se eu falar alguma coisa errada, você me corrige. Tá? E na administração pública, então, o Júlio ele se debruça para um tipo de análise que nós, do direito, não temos paciência de fazer, que é uma análise de processo, né? Uma análise cuidadosa do rito, de como que é feito. Ele faz tentativas de acesso à informação e ele tem essa, eu vou usar uma expressão, a pachorra de olhar isso com calma, para oferecer sugestões com base no direito positivo, com base principalmente no Código de Processo Civil, né, e outras ideias, identificar os gargalos, né, muitos dos gargalos foram mencionados aqui, né, a privacidade, os indeferimentos, e a partir daí fazer essas sugestões a partir desse mapeamento voltado ao que o Gregory falou, o professor Gregory, de enforcement, né, de que, assim, que é o grande problema, é o grande desafio, né, para a gente desenvolver uma cultura efetiva de acesso à informação. Esse livro foi desenvolvido no programa de pós-graduação em Direito Público da UERJ, né, do qual eu tenho enorme honra de participar enfim, de integrar esse corpo docente. E o Júlio, ele, além de ter sido meu residente aqui na Procuradoria em 2015, né, e depois meu aluno, meu orientando, hoje é meu colega. Então, assim, é um prazer enorme ver esse sucesso, ver esse processo de crescimento. E hoje eu sou seu aluno, Júlio, e aprendo com você um tema que você domina muito mais do que eu e muito mais do que muitos que estamos aqui. Então, assim, todo o meu processo de orientação foi um processo de aprendizado, em que eu falei, Júlio, eu não sou especialista em acesso à informação, mas eu embarco nessa contigo. Né? E era isso que eu tinha para falar, Júlio, e eu queria fazer um registro ainda pessoal, né, do enorme caráter e comprometimento com a pesquisa séria que o Júlio tem, né, e um tipo de pesquisa que mostra realmente que ainda vale a pena ser professor, e é por isso que eu estou aqui, e é por isso que eu vou continuar como professor. Muito obrigado. Eu não tenho mais nada para registrar, além do que já foi falado aqui. Bom, agradeço mais uma vez as gentis palavras do professor André e declaro encerrado o seminário. Agradeço a presença de todos vocês e, enfim, agora tem um coquetel de lançamento. Obrigado.